Bom dia, gente. A gente vai começar mais uma aula, dando continuidade ao que a gente já vem falando, né, desde a semana passada. Então, a gente já viu, fez um histórico, né, das cirurgias, a gente já teve uma noção de como que veio sendo a evolução da cirurgia. A gente viu os tempos cirúrgicos, né, aqueles que... os tipos cirúrgicos, nomenclaturas cirúrgicas. Então, a gente vem trabalhando todo esse contexto, essas definições dos atos cirúrgicos, tempos cirúrgicos, etc. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar mais especificamente dos cuidados nossos, né, dos cuidados da enfermagem em todos esses períodos, né, da cirurgia, dentro dos tempos cirúrgicos, o que a gente faz, qual a nossa contribuição, qual é o nosso cuidado em relação ao paciente no pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório. Então, a gente vai trabalhar todo esse cuidado hoje aqui na nossa aula. Então, vamos lá. O cuidado da enfermagem no pré-operatório. Então, a gente vai cuidar do paciente naquele período que, a partir da tomada de decisão da cirurgia, até o momento que o paciente vai para a mesa de cirurgia. Então, o pré-operatório, gente, como eu já tinha falado para vocês, é esse período. Então, quando o paciente chega para a gente numa unidade hospitalar, ele está nesse período de pré-operatório, porque é o período entre a decisão que o médico tomou e o paciente, né, em conjunto, de realizarem a cirurgia, até o momento de que o paciente está entrando lá para o centro cirúrgico. Então, vamos lá. O pré-operatório mediato, que é aquele momento em que corresponde a um período de talvez 2, 3 dias antes da cirurgia. O paciente, ele geralmente, quando tomada a decisão, né, de realizar a cirurgia, é encaminhado pelo médico, né, é solicitado pelo médico muitos exames, né, exames pré-operatórios que a gente conhece, a gente sabe disso, e o paciente realiza esses exames. O cliente, né, muitas das vezes faz esses exames, porém, às vezes ele chega e faz a sua internação, a sua admissão na unidade hospitalar, e lá na unidade hospitalar o médico ainda solicita alguns outros exames complementares, entendeu? Para que ele possa fechar um plano cirúrgico, traçar a confirmação ali do diagnóstico. Então, vamos dizer que é uma cirurgia para retirada de um tumor e o paciente fez uma ressonância ou uma TC há, sei lá, 10, 15 dias atrás. Geralmente, o médico, por segurança, recomenda se faz outra TC para ver se o tumor, né, se a massa aumentou, se a massa diminuiu. Então, muitas das vezes, o paciente é admitido na instituição e ainda realiza exames complementares, tá? Então, nosso papel, auxiliar esse paciente nessa realização desses exames que provavelmente pode ser que sejam necessitados para a complementação do diagnóstico do médico, para auxílio de um planejamento cirúrgico melhor, tá? E muitas das vezes o paciente chega para a gente lá também, e nesses exames que são solicitados, aparece, por exemplo, uma infecção de urina. Então, a gente, enquanto da enfermagem, também está ali para auxiliar o paciente, para tratar essa infecção, por exemplo, se aparecer. Então, para ajudar nesse tratamento clínico, que vai diminuir sinais e sintomas. Se o paciente tivesse já chegado lá sentindo alguma coisa por conta já do problema, né, da doença que ele é acometido, e talvez a doença que é o motivo da cirurgia, a gente está ali também para auxiliar nesse tratamento clínico, para diminuir esses sintomas, para ajudar a combater alguma infecção, se caso aparecer, né, ajudar nesse tratamento, para evitar complicações pós-operatórias. Imagina um paciente
indo para a mesa de cirurgia com uma infecção, não tem condições. Então, a gente está ali para ajudar nesse tratamento, caso ele apareça e seja diagnosticado aí nesse pré-operatório imediato, tá? Então, esse pré-operatório imediato corresponde desde a indicação da cirurgia até o dia anterior à mesma, tá? O imediato até um dia anterior. Por quê? Porque o paciente internou, vamos dizer que ele fique 2, 3 dias lá para um preparo. E aí, esse pré-operatório imediato vai ser até um dia anterior a isso. Então, ele internou, vai ficar 3 dias. Então, os 2 primeiros dias, a gente está realizando com o paciente esse pré-operatório imediato. No último dia, que são as últimas 24 horas antes da cirurgia, aí a gente já vai entrar no período de pré-operatório imediato. Que aí sim a gente já vai preparar e vai ter alguns cuidados com o cliente, com o paciente mais específicos. Por exemplo, preparar o paciente em relação a jejum, a alguma limpeza intestinal, se for necessário para determinada cirurgia, orientar o paciente sempre, né, a ir ao banheiro, se não conseguir esse esvaziamento vesical, né, passar uma sonda de alívio, tá? Ou até mesmo, dependendo da cirurgia, já passar uma sonda vesical de demora. Então, enquanto profissionais da enfermagem, vocês vão estar auxiliando lá o enfermeiro a fazer isso, tá? Se necessário também, dependendo da cirurgia, vamos fazer uma tricotomia, que é o preparo da pele, que eu já vou falar com vocês o que é. Em alguns casos, em algumas cirurgias, tem algumas medicações que o paciente também ingere, que são pré-anestésicas. Então, tudo isso a gente vai ter esse cuidado pré-operatório imediato, que são nas 24 horas anteriores à cirurgia, tá, gente? Aí, o que a gente vai realizar com o paciente, né, nesse pré-operatório imediato? Primeiro, preparo emocional, muito importante, tá? Tentar manter o paciente calmo, tentar explicar tudo o máximo possível para ele, para deixar o paciente seguro. Então, tudo quanto o paciente vier te fazendo alguma pergunta, alguma indagação que for do nosso setor, da nossa área. Então, gente, sempre explique todo o procedimento que vocês estiverem realizando com o paciente. Tudo tem que ser explicado para o paciente se sentir o mais seguro possível, tá? Vai orientar o paciente caso ele tenha alguma dor ou alguma náusea, porque porventura pode ser que algum dos preparos, né, ou alguns medicamentos que ele esteja tomando ali para prepará-lo para a cirurgia cause isso. Pedir e orientar o paciente para que ele já faça, se ele tiver condições, uma deambulação, então que ele ande, né, que ele não fique apenas deitado, que ele ande um pouquinho antes da cirurgia, que ele faça pequenas caminhadas, ensinar alguns movimentos ali para a gente ativar para a musculatura dos membros inferiores, para que o paciente vá para a sala de cirurgia com uma boa condição circulatória, né? Fazer a mensuração dos dados antropométricos, que seriam, né, peso, altura, também mensurar sinais vitais, muito importante, gente, nesse pré-operatório imediato, ter o cuidado de estar sempre fazendo esses sinais vitais, mensurando esses sinais vitais de uma forma muito cuidadosa, muito eficiente, porque vão ser parâmetros, gente, do pré para o pós-operatório. Então, quando o paciente sair da cirurgia, o médico vai olhar lá na prancheta, no prontuário do paciente, quais são os sinais vitais anteriores, de comparar como que o paciente saiu da cirurgia. Então, é um bom parâmetro para sinalizar se o paciente está tendo uma boa recuperação ou se teve alguma coisa, se tem acontecido alguma instabilidade, algum problema com o paciente, tá? Caso necessário, como a gente falou, existem alguns exames ainda que depois da internação o médico pode solicitar para complementar o diagnóstico, para fazer um planejamento cirúrgico melhor. E esses exames podem ser um raio-x, pode ser um ecocardiograma, pode ser um exame laboratorial de sangue, pode ser uma tomografia. Então, nós estamos aqui, nesse período aí para estar auxiliando o paciente na realização desses exames. Então, levando o paciente para fazer o exame, preparar o paciente para fazer o exame, tá? No caso desse pré-operatório imediato, que seriam alguns dias antes aí também do ato cirúrgico,
Orientar o paciente, se necessário, também desse preparo do intestino, que algumas cirurgias necessitam, gente, de alguns dias antes o paciente já ir ingerindo também alguma medicação, tá? Ou também até na noite anterior, mas aí já inclui em alguns cuidados imediatos, do pré-operatório imediato que a gente vai falar. E a gente também tem que prevenir infecções, tá? Enquanto profissionais da área da saúde, da enfermagem, o que a gente não quer é que o paciente entre para uma cirurgia e a gente seja, por algum descuido, promovendo, né, esteja promovendo ali por algum descuido uma infecção no paciente. Então, não, a gente tem que tentar, a todo custo, minimizar essas chances. Então, a gente tem que tomar cuidados conosco e também com o paciente, que são aonde a gente pode estar prevenindo aí essas infecções. Então, quais os cuidados que a gente tem que tomar com a gente, com a equipe da enfermagem, que a equipe da enfermagem tem que tomar? Primeiro, os uniformes, nossos uniformes sempre tem que estar limpos. Então, a gente tem que realizar um turno de trabalho. Chegar em casa, gente, lavar o uniforme. Eu imagino que vocês tenham conhecimento disso e que isso seja uma prática universal de todo profissional da saúde, mas vai que tem uma pessoa que não sabe disso. Então, gente, chegou do hospital, o uniforme tem que ser lavado. Não pode reaproveitar aquele uniforme novamente para um outro dia de trabalho. Porque a gente traz muitos micro-organismos de contato com vários pacientes. E aí, no outro dia, você vai voltar com aqueles outros micro-organismos para o hospital. Apesar de tê-los lá, mas não. A gente vai ter contato muito próximo com o paciente, tá? Unha. Gente, tem que ser muito bem cortadinha, tá vendo? Bem rentezinha. Porque por mais que a gente faça a lavagem das mãos correta, que também é um cuidado que a gente tem que ter antes e após o contato com o paciente, a nossa unha, por mais que a gente faça, esse cuidado aqui, se tiver grande, você acha que a gente fazendo esse tipo de higienização vai limpar a sujidade que fica debaixo da unha aqui, Porque unha grande acumula sujidade. Então tem que estar com a unha curtinha e sempre limpa. Lavar a mão entre um atendimento, entre um paciente e outro, né? Antes e após a gente estar com o paciente. Tentar respeitar sempre as técnicas assépticas. Então, vai cuidar do paciente, lava a mão, usa a luva de procedimento. Eu sei que vocês vão falar assim, professora, às vezes na prática a gente não vê isso, mas está errado. A nossa prática profissional é recomendado e é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, luva de procedimento é um EPI de proteção da equipe, para a nossa proteção, mas também para a proteção do paciente, tá? Para a gente não trazer infecção ou micro-organismos de um paciente para outro. Então, para não ter infecção cruzada dentro do hospital. E sempre está oferecendo um ambiente mais limpo possível. Se viu que o paciente teve alguma sujidade na cama ou em alguma coisa que ele está utilizando, sempre está pedindo para trocar, ou a gente mesmo solicita para fazer a troca, tá? E os cuidados com o paciente, né? Antes da cirurgia, sempre tá ali dando um banho nele com alguns sabonetes antissépticos, tá? Que é oferecido lá para o paciente, ou na noite anterior, se a cirurgia for muito cedo, ou no próprio dia da cirurgia, antes da cirurgia, tá? Realizar a tricotomia, que é a raspagem de pelos, a gente vai falar sobre isso. Lavagem intestinal, se necessário, e retirada de objetos pessoais, tá, gente? Então, pedir o paciente para tirar anel, pulseira, brinco, dentre outros objetos pessoais dele, tá? E aí eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto com a segunda parte pra gente terminar, tá?